Hoje é quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Eu apresento os nossos convidados de hoje. Você nos vê aqui pelas imagens. Aqui ao meu lado, o Roberto Liviano, procurador de Justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Liviano, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui para a nossa jornada de debates em prol da cidadania e estamos presentes graças à presença dos amigos, a Dália, a Fabiana, o Ângelo, que com certeza enriquecem sempre essa discussão e que esse espaço se mantenha sempre democrático e plural. E que eu passo a apresentá-los a partir de agora. A Dália Gutenberg, farmacêutica, consultora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e ela integra a Comissão de Correlatos da Farmacopeia Brasileira. Dália, mais uma vez, seja bem-vinda. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, prezados ouvintes, e vamos lá para o debate de hoje. Agora, aqui à minha direita, você vê a doutora Fabiana Domingos, advogada, administradora de empresas. Ela é pós-graduanda em Criminologia e Direito Penal na PUC do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, doutora Fabiana. Muito obrigada, é realmente uma honra estar aqui dividindo essa mesa com profissionais tão renomados, né, bem conceituados, e vai ser um debate bem interessante. Obrigada. E completando aqui a nossa bancada, Ângelo Calori, consultor, palestrante. O Ângelo é sócio da RSM Brasil, consultoria para governança e compliance. Seja bem-vindo, Ângelo, ao Gente que Fala. Obrigado e agradeço, boa tarde a todos, agradeço o convite, é uma ótima oportunidade estar de volta para discutir os temas tão relevantes e que a gente tem o objetivo de engajar cada vez mais a sociedade no que a gente trata como governança e combate à corrupção. Então vamos ao nosso primeiro tema de hoje. Por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 votaram ontem por manter a condenação e ampliar a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 12 anos e 11 meses para 17 anos, 1 mês e 10 dias, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. O ex-presidente é acusado de ter se beneficiado com propinas de construtoras que teriam reformado e decorado um sítio em Atibaia usado por sua família. Procurador Liviano, trata-se da segunda condenação do ex-presidente Lula, em segunda instância, a primeira no caso do Triplex do Guarujá, e agora essa relacionada ao sítio de Atibaia, que a defesa tentou anular a sentença em primeira instância. A sua avaliação. Pois é, em primeiro lugar, havia uma situação até agora de apenas uma condenação confirmada no tribunal, agora nós temos uma segunda, né? Essa questão que a defesa argumentava em relação à ordem das falas, porque houve uma decisão no Supremo, houve alguma reação em relação a isso, né? Eu, na época, já me manifestei sobre esse assunto. A meu ver, não existe nenhuma regra no nosso ordenamento que imponha a necessidade de ouvir o delatado por último. Isso não está previsto no ordenamento jurídico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem um princípio processual penal universal, segundo o qual só se anula um processo quando existe prova cabal de prejuízo à defesa. No momento em que há as alegações finais, não se produz mais prova, né? Na fase das alegações finais, você apenas comenta a prova reunida, né? Portanto, não vejo como é possível demonstrar que haja qualquer espécie de prejuízo. Portanto, o que o Tribunal Regional Federal fez foi entender que não havia nenhum tipo de prejuízo em relação à ordem das falas. Outra questão importante, que é muito significativo que quem nos ouve e nos vê saiba. Lula não foi determinada a prisão dele por causa desta condenação, porque há uma decisão recente do Supremo que mudou o entendimento a respeito disso. Ele tem o direito de recorrer em liberdade, por 6-5, na contramão do que o mundo vem decidindo, porque o mundo ocidental democrático prende após condenação de primeiro ou segundo grau. Não há nenhuma nação no mundo
democrático ocidental que faça isso, de todo modo. E o Brasil, durante 70 anos, decidiu dessa maneira, mas recentemente o Supremo mudou a sua orientação, há uma movimentação no Congresso para que se mude o ordenamento, para não haver esse tipo de brecha. De todo modo, ele tem o direito de recorrer em liberdade por força dessa decisão por um voto. No entanto, vale lembrar que Lula tem a segunda condenação confirmada pelo tribunal. Em virtude disso, se consolida a sua situação do ponto de vista eleitoral como ficha suja, né? Nos termos da lei da ficha limpa, quem tem condenação criminal por um fato apontado como grave como esse, não é elegível, né? Portanto, nas eleições próximas, nem no ano seguinte, nem em 2020, ele poderia se candidatar, a menos que há essa pendência, a argumentação da defesa no sentido de anular as condenações dele por ter havido parcialidade por parte do juiz Moro. Esse assunto está pendente de análise. Nesse momento, ele tem 2 condenações confirmadas em segundo grau, portanto, ele é inelegível, né? Eventuais recursos agora, procurador, em terceira instância, no Superior Tribunal de Justiça, é isso? São os recursos especiais? O sistema no mundo se chama duplo grau de jurisdição, mas como o Brasil é um país peculiar, aqui se criou o quádruplo, né? E nenhuma nação nunca se ouviu dizer sobre o quádruplo grau, mas no Brasil que se criam novidades, mas nem tudo está perdido. Ontem houve a sequência do julgamento do assunto do COAF, que também na mesma direção, no mundo todo as autoridades financeiras compartilham informações com o Ministério Público, existem recomendações do GAFI, que é o órgão internacional, seguidas por 180 países do mundo. Ontem, 5 votos já se somam no sentido de derrubar o entendimento do Toffoli a título monocrático, no sentido de compartilhar sem restrições as informações oriundas do COAF ou da Receita Federal. Essa é uma boa novidade, ainda faltam 5 votos, né? Mas tudo indica que Carmen Lúcia votará nesse sentido e que se formará maioria pelo compartilhamento das informações. Ainda no caso dessa condenação do ex-presidente Lula, procurador Oliviano, os eventuais recursos no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, em terceira instância, o que a defesa pode fazer? Continuar alegando essa questão de que os delatados não poderiam falar, deveriam falar por último, enfim? Veja, o Mauro... O papel do Superior Tribunal de Justiça já não é o... Eu não consigo ter conhecimento da criatividade, das coisas que serão alegadas. As pessoas podem alegar muitas coisas, né? O que vai se construir, o que se vai tentar, o que se vai fazer. Eu digo a você que com 28 anos de Ministério Público, a cada dia eu vejo que a criatividade ela é infinita, né? Criam-se muitas coisas e, a meu ver, o que se pretende, infelizmente, é a impunidade, né? E não existe no ordenamento jurídico o direito à impunidade. A impunidade ela gera uma sensação de amargura, de fracasso do sistema, né? E não é sem razão que no mundo todo, depois do primeiro ou segundo grau, você prende. Muitas pessoas vieram me perguntar nos últimos anos como eu podia explicar o fato de Pimenta Neves não estar preso. Um homem que matou a namorada, que confessou ter matado a namorada e que a lei não permitia que ele fosse preso. Mesmo o corpo tendo sido examinado, o laudo necroscópico mostrando que ela está morta, e ele dizendo, eu a matei, mas eu não conseguia explicar para as pessoas que a lei não permitia que ele fosse preso. No mundo todo não existe isso, né? Sim. Dália, a sua impressão pessoal a respeito dessa questão da condenação pela segunda vez, aí, no novo processo do ex-presidente Lula, e em que medida, na sua avaliação, essa condenação agora pode movimentar o Congresso Nacional no sentido das mudanças constitucionais para que a prisão em segunda instância se restabeleça? É o que a gente espera, né, como cidadã, como leiga no assunto, depois da brilhante explicação do procurador Oliviano. Todos nós esperamos uma justiça e um Brasil melhor. Agora, a criatividade é alta, eu concordo com ele. Doutora Fabiana.
Bom, temos que analisar também, por outro lado, que esse caso é um caso muito emblemático, né, com muita repercussão nacional, e, ao meu ver, toda a investigação, todo o modo como a investigação foi conduzida, o processo em si, o julgamento, teve como finalidade principal não julgar o crime cometido, e sim o Lula, a pessoa do Lula. Tem uma busca assim, incessante em querer punir o Lula, em condenar o Lula, e não um crime que ele possa ter cometido. Então, deve-se tomar muito cuidado em relação a isso, porque quando acontece essa sede tenaz de querer condenar a pessoa, independente do crime que cometeu, é a pessoa, isso é a aplicação do direito penal do inimigo. E o direito penal do inimigo, vou elucidar aqui para os nossos ouvintes, é uma tese de um jurista alemão que se chama Günther Jacobs, que se materializa justamente quando é condenado o sujeito, o indivíduo, e não o crime. Então, essa situação deve ser muito bem analisada. O Lula está livre, a contragosto de muitos, mas está de acordo com o devido processo legal, tendo em vista essa decisão que o doutor Liviano mencionou, essa decisão recente do STF, em que se proíbe a prisão na segunda instância. Então, a prisão só é permitida quando há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso significa que é quando não cabe mais recurso. E, nesse caso, como o processo está sendo analisado pelo TRF, que é a segunda instância, mas ainda cabe recursos para o STJ e STF, então está totalmente dentro da lei, dentro do devido processo legal, a liberdade do Lula. Agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar a análise, o julgamento, e ainda cabe recurso. Bom, esses recursos próximos, os especiais e os extraordinários, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, isso leva um tempo ainda. O ex-presidente Lula tem 70 anos de idade. A partir de que momento esses crimes prescreveriam? Esses crimes prescreveriam de acordo com... Teria que se analisar todo o processo, desde quando foi iniciado o processo, quando que o crime foi cometido, quando que houve o julgamento. Existem vários pontos e questões a serem analisadas. E pela pena aplicada também, é proporcional. Não se pode falar assim de pronto, vai prescrever em tal data. É necessário analisar realmente o processo como um todo. Eu acho que a prescrição, no caso do Lula, não está próxima, né, porque são penas altas, né, e em cada momento, como bem explicou a doutora Fabiana, existe uma interrupção da contagem. Então você tem a prescrição do fato até o momento em que a denúncia é recebida. Depois da denúncia recebida até a sentença. Então quando você tem esses marcos interruptivos, você recomeça a contar a prescrição, entendeu? E a prescrição é proporcional ao tempo da pena. Portanto, nós não estamos num momento assim de risco iminente de se decretar a prescrição. Se bem que, como você bem salientou, por ter mais de 70 anos, ele faz jus à contagem pela metade. Sim, então, quando você tem um prazo de verdade. 12 anos, vai ser em 6. Só que é 6 entre esses marcos interruptivos, né? Não é 6 do crime. Né? Do fato até o recebimento da denúncia, zera a contagem. Recebimento da denúncia, sentença, zera a contagem. Sentença, trânsito do julgado, zera a contagem. Então, você tem momentos em que a contagem é zerada e você recomeça, né? Então, pela minha percepção, nós não estamos num risco iminente de ter... Mas vamos ouvir o Ângelo, que eu estou falando demais. Ângelo, vamos lá, sua avaliação. Eu gostaria de complementar alguma coisa que muito bem observou, o detalhe desses processos do TRF4 e como está julgando, e também eu, como cidadão, eu torço para que realmente, então, esse ordenamento jurídico seja, melhor respeitado, e 2, já que cabe, se tem lacunas, vamos fechar essas lacunas. Então, que a população também faça a sua parte, a sua pressão nas redes sociais, aproveite-se do poder que a população tem para realmente pressionar quem toma a decisão para que mude isso. E por quê? Atualmente está perfeitamente correto o que a doutora comentou, como está atendendo ao ordenamento jurídico, é legal. Mas eu gostaria de trazer uma questão que a gente falava
em compliance já há 15 anos, na época do banco, quando eram alguns embates com um jurídico em algumas questões para implementar. Não, mas isso é legal. E a gente lançou uma questão, é legal, mas não é moral. Talvez aí que esteja a questão e o descontentamento de muitos leigos também na questão, porque tá bom, ele está no direito de liberdade, mas a gente olha que a liberdade dele passou por talvez um conflito na tomada de decisão no Supremo, para que também lá não julgaram mérito de segunda instância, livres, também fizeram julgamentos e tomadas de decisão baseado nas pessoas, e junto com o Lula, muitos outros criminosos foram libertados, ou podem ser, né? Então, e outros que não têm um poder, e a gente entraria até em outros aspectos também da questão da mini-reforma eleitoral, que é começar a usar recursos para defesa desses tipos de criminosos que já foram julgados em segunda instância. Então, eu vejo essa questão bastante importante de trabalhar em várias frentes. Hoje é legal, mas não é moral. Mesmo sendo legal, a gente tem que trabalhar e fazer pressão para que o ordenamento mude e feche essas lacunas. E dar os parabéns para o TRF4, que com tantos ataques à Lava Jato, se tornou uma referência, porque ele fez questão também, porque estavam julgando a suspeição do Moro, as irregularidades da juíza Gabriela Hart, e eles fecharam todas essas justificativas ou desculpas fracas, né? Então, não por isso, mas com isso protegem o combate à corrupção do país, e que a força-tarefa da Lava Jato está agindo muito bem há 5 anos. Só um último comentário. Quero elogiar as questões que a doutora Fabiana enalteceu, ela tem toda a razão. Nós, no Estado Democrático de Direito, nós temos que ter a noção do respeito às leis, né? Mas também é bom lembrar que em 2016, esse mesmo Supremo, ao interpretar este tema, entendeu por 7-4 que a prisão era devida a partir do 2º grau. Inclusive, participou daquele julgamento o ministro Gilmar Mendes, que colocou em livro esse entendimento, afirmando com todas as letras, pontos e vírgulas, que a presunção de inocência do artigo 5º e 57 é compatível com a prisão em 2º grau, né? De lá para cá, não mudou a Constituição, não mudou a lei, e ele não mudou a edição do livro. Ele escreve no livro isso, e na hora de votar, não escreve de acordo com o que está no livro. Com ele próprio. Eu vejo um problema aí, ou da área do consumidor, de quem comprou esse livro, né? Ou uma questão de pessoas que podem querer queimar esses livros, porque eles não são aplicados. Tem recall, né, do livro. Então a gente precisa lembrar que o direito é uma ciência interpretativa. E a interpretação feita lá, ela não mudou nada no contexto jurídico. O mundo continua aprendendo depois de 2º grau, né? O nosso ordenamento não mudou, e o ministro até botou no livro esse entendimento e não seguiu, né? Então, e outro fato, procurador Oliviano, que os integrantes do Supremo Tribunal Federal vão sendo trocados e os entendimentos acabam mudando nessa esteira, né? E aí muitos chamam de casuísmo, né? E o Supremo, uma das maiores expectativas que a sociedade tem do Supremo é segurança jurídica. E a sensação que se tem é que se vive numa montanha-russa. Ao sabor dos ventos e das circunstâncias, podem surgir novas visões sem qualquer justificativa. Porque não mudou a lei, não mudou a Constituição, não mudou nada, o mundo continua aprendendo depois de 2º grau, e magicamente surge esse tipo de coisa. A doutora Fabiana colocou uma frase que eu achei assim, muito importante. É a pessoa do Lula. Eu gostaria de saber, se fosse uma outra pessoa com o mesmo problema, como seria tratado. Porque eu acredito que devam ter outros que tenham feito parecido, em maior grau ou menor grau, uma reforma, sei lá como. E aí?
Você colocou muito bem, é a pessoa. É a pessoa do Lula que está sendo julgada, realmente. Para os dois lados, tanto para o bom quanto para o mal. Tanto para defendê-lo quanto para tentar prendê-lo. Como para tentar prendê-lo. Bom, vamos lá, o próximo tema. O Congresso Nacional derrubou ontem, quarta-feira, 7 dispositivos que o presidente Jair Bolsonaro havia vetado na mini-reforma eleitoral aprovada por deputados e senadores neste ano. Apenas um item foi mantido e outros 37 foram destacados e serão votados na terça-feira da semana que vem. Entre os trechos polêmicos está a permissão para o uso do fundo partidário com passagens aéreas, independentemente de filiação partidária. Procurador Liviano, antes desse tópico aqui, da permissão do fundo partidário para passagens aéreas, o fundo eleitoral poderá alcançar 6 bilhões de reais em 2020, hoje é 1 bilhão e 700 milhões, isso porque o texto, né, desta medida permite que esse valor seja definido na LOA, a Lei Orçamentária Anual. Não chegamos a nenhuma situação equilibrada na questão de financiamento de campanha, nem o privado, nem o público. Isso aqui é um escândalo, e as palavras que a gente procurar usar para tratar desse tema, eu acho que são palavras insuficientes para descrever o que acontece, né? Abuso de poder é pouco, né? Porque a sociedade não está de acordo com isso. Dentro do sistema democrático, houve vetos do presidente, né? E as pessoas precisam entender com clareza que tipo de coisa está sendo permitida aqui. Aqui a notícia fala das passagens aéreas, ou seja, fundo partidário, é bom que se saiba, nós estamos falando de um montante de quase 1 bilhão, né? Isso é dinheiro público, dinheiro que não foi investido em saúde, não foi investido em educação, não foi investido em saneamento, em segurança, para ser entregue a partidos políticos, que não prestam contas do dinheiro, que destinam 10 vezes mais dinheiro para candidatos à reeleição, que não têm regras de democracia intrapartidária, que dão legenda, fichas sujas ao arrepio da lei, tá? E que, nesta lei, também conseguiram aprovar a permissão para uso desse dinheiro para compra de iates, carros de luxo, helicópteros e aviões para os partidos. Né? Sobrevivência. E gastos com advogados e contadores sem limites. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma ação entre amigos para atacar os cofres públicos. Né? E veja, nós estamos nos tempos das redes sociais. As redes sociais, elas conectam as pessoas de maneira moderna, tecnológica. Qual deveria ser a tendência? Reduzir o custo das campanhas, né? Porque você depende menos de outro tipo de despesa. Você usa a rede social para divulgar as suas ideias, tá certo? A Inglaterra, só desde o século XII, tem voto distrital. Aqui se foge do voto distrital como o diabo foge da cruz. Por quê? Porque vai reduzir o custo da campanha. Essa questão aqui do uso do fundo partidário com passagens aéreas, independentemente de filiação partidária, em tese, eu que não sou filiado a nenhum partido, poderia participar de um evento partidário qualquer, a convite, usando, você pode viajando com esse fundo, de um não é fim de isso? semana prazeroso em Cancún. Ou pode ir para Dubai. Eles podem mandar pode ir para Las Vegas. pegar. Pode ir para Las Vegas jogar com dinheiro público. Nossa, Inclusive, pode-se comprar iate, Rolls Royce e aviões com dinheiro público, em nome de partidos. E querem aumentar para mais de 3 milhões. Querem aumentar o fundo eleitoral mais. Milhões. Porque o fundo partidário é um dinheiro que vai para os partidos financiarem as suas atividades. O fundo eleitoral é um dinheiro para fomento de candidaturas. Não há nenhuma transparência sobre como se destina o dinheiro. A lei diz que tem que se fomentar a candidatura de mulheres para equilibrar a representatividade política. Não fazem isso, alugam mulheres para fingir que estão cumprindo a lei. E aí estão sujeitos às multas. O que eles fazem? Aprovam de madrugada uma lei anistiando as multas. São as mesmas pessoas que fazem isso. E propunham mais coisas, que não houvesse padronização e prestação de contas, que pudesse se fazer em papel da peixaria, ou em lista da padaria, ou em Excel, ou em qualquer sistema. Nós temos que seguir regras da Receita Federal. Mas os partidos queriam qualquer aplicativo do mercado. Para eles, nada parece aplicável. Não se sujeitam ao império da lei. Não tem lei. Nada, nenhum controle. Nada. E
a demonstração de não querer controle, para mim, é uma mensagem bastante grande da falta, da má intenção que tem para fazer isso. Não quero controle de propósito, o objetivo não é ser transparente. Então, quando fala que não tem limite, pode fazer sem regras, é uma coisa que eu trabalho, então, há 15 anos. A governança corporativa, os controles internos, tem que ter transparência, tem que ter segregação, tem que ter alçada, e eles lidando com dinheiro público, então o nosso dinheiro tem que com certeza ser transparente, deveria ser auditado por visão independente para que tenha garantia de que eles estão usando, fora a questão de usar o dinheiro e para qualquer coisa. E eu destaco aí essa questão que o doutor Liviano já levantou, gastos com advogados e contadores, mais ainda uma visão que dá a falta de limite disso, porque determinadas verbas, ele ainda vai ter que provar, por mais absurdo que seja, uma razoabilidade de um gasto com um barco. Aí vai pegar as coisas, e honorários, tem muito essa característica, quanto que posso cobrar, o céu é o limite. O contador também, e o contador sendo um agente de utilização dessa falta de transparência, não que são todos os contadores, mas eu estou falando daqueles que são usados para o fim da falta de transparência. Para a lavagem de dinheiro. Para a lavagem de dinheiro. Para gerar caixa 2. Gerando artifícios, volumes bem imagináveis para a lavagem de dinheiro, para cada vez mais. E sem limite, então... É um ralo, um fundo sem... É só cortar esse dinheiro. Eu acho que os partidos tinham que ser empresas com CNPJ independentes do dinheiro público. Isso. Eu quero abrir um partido, eu vou abrir partido fulano de tal, CNPJ, quem quer vem, é uma então, sociedade, e para cortar, Dália? Como? E para cortar, é só cortar o dinheiro. Como é que Corta, total, é proibido. Então, mas quem corta, existe. quem toma a decisão é o interessado. Realmente conflito de novo. É uma aberração mesmo na estrutura política. Realmente, é o dinheiro do contribuinte, é o nosso dinheiro que está sendo utilizado, um dinheiro que deveria ser utilizado em políticas públicas basilares, educação, saúde, segurança, oportunidades de emprego. A nossa taxa de desemprego hoje está em 11,8%, e isso atinge mais de 12 milhões de brasileiros. O Brasil hoje é o segundo país em taxa de homicídio, fica atrás apenas da Venezuela. As nossas prisões aqui são superlotadas, todo mundo sabe dos problemas que temos nas prisões superlotadas, e não são homicídios que lotam as nossas prisões. E nem corrupção. E nem corrupção. Muito menos. E nem lavagem de dinheiro. É isso que é o mais interessante de saber, porque o que lota as nossas prisões são crimes como furto e tráfico. E tráfico são aqueles traficantes pequenininhos, os vulgo aviõezinhos, que prende um e já colocam 3 no dia seguinte para trabalhar no lugar. Então, quer dizer, é todo um problema estrutural. Se tivesse políticas públicas direcionadas à educação, saúde, ao maior atendimento da população mais carente, à geração de emprego, até preocupando-se também com a ressocialização do egresso. O egresso é aquele que cumpriu a pena e precisa ser reintegrado à sociedade. Agora, se não há olhos nem para a sociedade, quem dirá para a população carcerária? Ângelo, deixa eu te perguntar uma coisa. E pessoas que pagam as suas defesas em processos com dinheiro ilícito, esse dinheiro não deveria ter um controle pagando advogado com dinheiro ilícito? Então, eu sendo um não advogado também, e peço desculpas para os colegas advogados, eu vejo isso com bastante crítica, porque a ideia também do advogado, todo mundo tem o direito à defesa e pronto, vai lá na fila da Defensoria Pública. Pagar milhões para ser defendido resolve com uma pergunta: da onde você tirou esse dinheiro para pagar a sua defesa? E essa visão do fundo partidário, direcionando para os contadores, como eu falei, destacando, e também para os advogados, é isso: o nosso dinheiro ajudando a pagar corrupto, que é a tendência que ele pode, inclusive, ser pago para a defesa de qualquer um de interesse do partido. E mais origem detalhe, ilícita. Artigo 180 do Código Penal. Receber coisa que sabe ser produto de crime. É crime previsto no Código Penal.
né? E esse crime pode ser cometido por qualquer pessoa, por um sujeito que compra um carro roubado e por um advogado que recebe honorário sabendo que o dinheiro recebido é de origem criminosa. Tanto um como o outro E praticam. quando ele não sabe, quando o advogado não sabe, procurador Liviano? Não sabe. Muitas pessoas têm dito no Brasil que não sabem. É fácil, né? Mas aí a teoria do domínio são do fato. seguidores de Sócrates, né, Ângela? Acho que são Como seguidores que é? de Sócrates. Só sei que nada sei. Bom, próximo assunto. Em sua coluna no site Saúde Business, Roberto Latini diz não ser novidade que uma das bases de uma economia de mercado aberta é a menor intromissividade possível por parte do poder público para que haja uma competição saudável e produtiva, mas que isso não significa que o poder público não deva se envolver com a regulação e a fiscalização. Porém, segundo ele, o que há no Brasil atualmente é um número inacreditável de marcos regulatórios que servem apenas para criar uma burocracia desnecessária. Dália. Bom, esse assunto de marco regulatório, a gente assim está falando da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de todas as sanitárias do país. O Roberto Latini informa que tem muitos marcos regulatórios. Existem muitos. Nesses meus 25 anos, 27 anos de profissão nessa área, o que eu posso dizer é que nós obtivemos grandes e significativos avanços na redução desses marcos regulatórios. As associações têm trabalhado juntas, a BIMO, CBDL, a BRAID, Sindusfarma dos medicamentos e a BIMED, para ter um diálogo com a Anvisa e reduzir esses marcos. A gente obteve muitas vitórias. A Anvisa conversa conosco antes de soltar as leis, antes de soltar as consultas públicas, de uma maneira transparente. Eu posso dizer que, atualmente, demora a concessão de um registro. Pode ser que prejudique, mas as coisas estão ordenadas assim. Produtos simples, classe 1 e 2, assim, como é que eu posso explicar? Uma seringa, uma agulha, esses são mais complicados, que tem que ter uma normatização. Mas, por exemplo, um curativo, Band-Aid, por exemplo, um curativo. Atualmente, esse produto simples, ele é concedido pela Anvisa num prazo médio de 8 a 1 mês, se bem instruído o processo. É óbvio que a gente tem que estudar sempre a regulação. Recentemente, essa semana, o doutor Barra, o novo diretor da Anvisa, ele fez um seminário sobre simplificação regulatória. E a gente sentiu na fala dele que é o objetivo analisar essas normas, porque qual é o problema de uma norma? É pedir alguma coisa a mais do que seja necessário. Eu vou dar um pequeno exemplo. Hoje a Anvisa pede a inspeção fora do Brasil de uma fábrica de um produto classe 3. Por exemplo, um implante ortopédico. Então, a Anvisa se desloca até o país e diz, essa fábrica está ok, está aqui o certificado. Quando a gente vai submeter esse produto, isso também vale para um teste de HIV. A Anvisa tem um item, fluxograma e não sei o quê, e não sei o que lá. Do meu entender, isso seria dispensável, porque eles já foram lá fiscalizar. Então, já tem o relatório. Então, poderíamos tirar isso. Essa vai ser, assim, por exemplo, um trabalho para o próximo ano. A doutora Rosana Mastelaro do Sindusfarma participou também dessa simplificação regulatória e, assim como eu, vê com muitos bons olhos essa vontade da Anvisa. A gente tem esperança. Quer dizer, nesse final de ano, que já está na hora de pendurar a chuteira, nós estamos com 4 consultas públicas visando a simplificação regulatória. Vocês querem comentar brevemente? Ou eu gostaria, sim. Bem. A questão de também ter um olhar disso, a favor o importante é isso, a consulta pública, a cooperação do órgão regulador, como eu tenho visto muito isso forte de minha escola de mercado financeiro, né, o regulador próximo a quem está no mercado. Então, isso é muito importante, essa simplificação, mas sim, a favor do controle. Mas essa simplificação é importante para revisar. Eu
fiz curso de chefe de cozinha, então fiz até uma parte, antes de compliance, né, essa curiosidade a meu respeito. Interessante. E fiz um curso de vigilância sanitária, os restaurantes, coisa que entra para alimentos que restaurantes não podem doar, o risco de ele doar e o alimento está contaminado, então ele tem que descartar alimentos jogando num saco e colocando cândida para realmente inutilizar o alimento com tanta gente passando fome. Nossa, então, eu acho que a gente tem que adaptar, essa simplificação é importante. Eu quero fazer um comentário rápido sobre isso. A Dália fez comentários muito pertinentes, assim como o Ângelo, mas eu quero lembrar a origem das agências. Por que elas foram criadas? Quando nós privatizamos, lá na década de 90, surgiu a necessidade de termos as agências, para que nós não tivéssemos um todos contra todos. Então, para que existe a agência? A agência existe para, respeitando a competição saudável e produtiva, como se fala aqui na notícia, mas também cuidar de regulação e fiscalização saudáveis. Nós não podemos ter uma selva em que uns matam os outros sem limites. Nós estamos de regras na saúde, na telefonia, na aviação. Nós precisamos de agências reguladoras que cumpram o seu papel. Diminuir burocracia, sem sombra de dúvida. Burocracia é fonte de corrupção. Então você precisa desburocratizar. Verdade. Você precisa respeitar o caráter competitivo do mercado, mas você também precisa regular de forma saudável. Então, as agências precisam ter claro qual é o seu caminho. Por exemplo, há uma discussão sobre a questão do uso medicinal da cannabis. E eu vejo que isso está sendo tomado pela ideologia. Há evidências científicas que o uso dos canabinoides podem ser importantíssimos na cura do Alzheimer, por exemplo. E eu vejo que esse assunto não caminha, não evolui. Há problemas em relação a isso. Então você não pode ideologizar o exercício dessas funções. Você não pode exageradamente burocratizar. Você tem que preservar a competição saudável, mas também precisa tomar cuidado para que isso não seja tragado pela ideologização, pelo desrespeito. Existem interesses econômicos latentes aí. Existem laboratórios que têm interesse em comercializar medicamentos e eu ouço dizer de fontes muito respeitáveis que o uso dos canabinoides na cura dessas doenças é ótimo e muito mais barato. Então eu vejo que a ideologização pode estar tomando conta, prejudicando a saúde de seres humanos. Fabiana? Realmente precisa-se ter essa simplificação para que tenha também uma forma inteligente de regularização, Porque do jeito que está, com muita burocracia, atrapalha, mas também sem nenhuma regulação não dá. É muito perigoso. Então, tem que achar o caminho do bom senso. Tem que achar o caminho do bom senso, de uma forma inteligente que seja bom para toda a sociedade. Eu queria só fazer um pequeno acréscimo. A regulação na área da saúde, principalmente dos medicamentos, começou com o episódio da talidomida, que todos se recordam. E, infelizmente, cada vez que acontece um problema, o órgão regulador fica desesperado e aperta, como, por exemplo, as próteses mamárias. E aí é uma ação e reação desproporcional. No caso da cannabis, citada pelo procurador Liviano, tem até umas RDCs já a caminho. Eu li uma onde vai ser permitido o cultivo da cannabis. Eu, sinceramente, só de ler eu já fiquei cansada, porque como que eles vão controlar uma plantação? Está lá, tudo escrito. Só de ler, uma pessoa que queira investir nessa área, desiste, Liviano. Bom, próximo tema. Líderes partidários na Câmara podem permitir a prática de uma espécie de rachadinha para incrementar o fundo eleitoral das campanhas. A ideia é taxar em 3% o salário de todos os congressistas e seus respectivos assessores e repassar esse montante para os fundos. Se a medida for aprovada, a expectativa é de uma economia de 3,5 bilhões a 4 bilhões de reais a cada 2 anos. Economia entre aspas. Sim. Mauro, não esqueça das aspas, hein? Intervalo, então isso a cada 2 anos, essa economia entre aspas, intervalo entre as eleições municipais e federais. O repasse passaria a valer apenas nas eleições gerais de 2022. Aqui tem a palavra incrementar. Na verdade, não deveria incrementar, deveria ser esta a forma de financiamento da campanha financiada
pelos próprios políticos a quem interessa, e seus assessores, seus asséculos, enfim. Cuidado com esse raciocínio. Ele é perigoso. Mas uma primeira coisa que eu vejo aqui, se essa rachadinha, entre aspas, ela vai gerar 4 bilhões, eu fico me perguntando, será que é 4 mais os 6 que eles querem? É incrementar. Os números vão se somando, né? Que ganancioso, e né? a coisa fica 10 bilhões. complicada. Agora, para quem nos ouve e não sabe direito o que é essa tal rachadinha, porque essa palavra ela pode ter várias explicações, inclusive maliciosas, né? Mas é bom lembrar que, nos últimos tempos, quem ficou famoso é o tal Queiroz, né? Falou-se muito da rachadinha do Queiroz. O que é a rachadinha do Queiroz? Queiroz era do gabinete de um dos filhos do presidente da República, Flávio Bolsonaro, né? E há uma suspeita que está sendo investigada de prática criminosa de apropriação de dinheiro público. Ou seja, o assessor ele é contratado pelo parlamentar e, ao ser contratado, já há uma combinação. Olha, você vai receber 6, mas só que você vai me devolver 3 por baixo dos panos, né? Ou é metade, ou é uma parte. Então, rachadinha é isso. É uma forma de roubar dinheiro público, em que o parlamentar combina com quem recebe o salário, olha, nós vamos roubar, eu te contrato, né? Mas uma parte você me devolve. Né? E aí, não, mas isso não é tão complicado, não é tão feio, porque isso é para financiar as campanhas. E tem uma questão Só também. Que é caixa 2. Caixa 2. Tem uma questão também só, gostaria de intrometer na sua fala. Não, fala, Fabiana, eu que só estou falando aqui. Não. É preciso analisar muito bem essa questão, porque aparentemente, é maravilhoso. Mas para onde que vai esse dinheiro, esse valor? Vai para o fundo, para esse fundo que a gente acabou de falar, o fundo partidário, que nós acabamos de levantar todas as críticas. Mas por isso que eu falei, este deveria ser o valor, não o incremento. Se é para financiar, então que seja o dinheiro deles próprios. Mas tem uma pegadinha. É que o líder falou para eu tomar cuidado. Não, é isso que eu queria só dar essa explicação. A lógica dessa tal rachadinha, como se não bastasse ser um ato ilícito, já investigado, a rachadinha, é uma coisa clandestina. Mas eles querem transformar em lei. Então, qual é a lógica desse sistema aqui? Desconta-se um percentual dos políticos e dos assessores. Né? Com isso, você forma um fundo e aí você resolveu o financiamento da campanha. De forma legal, porque... Aparentemente, você tem esse raciocínio que você falou, não, mas eles que estão envolvidos, então eles mesmos é que têm que custear. Calma. Uma campanha, ela é um assunto de interesse da sociedade. Se você está descontando o dinheiro do assessor e do político, significa que você está fazendo o quê? Você está criando todas as condições para a eternização no poder. Se o assessor vai ter um percentual descontado, se o político vai ter um percentual descontado, ele vai trabalhar pelo quê? Para ele ser reeleito infinitamente. Claro, ele está bancando o sistema. Qual é a chance da alternância no poder diante deste sistema? Porque quem está pagando são os assessores, cargos de confiança, não são concursados, e os políticos. Em última instância... Você não tem república aqui. Não tem. Você tem um grupo que se fechou, uma panelinha. A panelinha contribui para manter o sistema e nós continuamos no poder. E bem capaz que da próxima etapa seja, aumenta a questão do orçamento que eles têm para disponibilizar para isso, quanto mais orçamento, e aí isso vai ser o poço sem fundo, não um fundo. Exatamente. E em última instância, ou em primeira... É o fundo sem fundo. Então, em última instância, ou em primeira instância, não sei qual é a ordem aqui, mas é assim, dinheiro do salário, e do dinheiro do salário cada um faz o que quer, mas é dinheiro público que pagou o salário. Exatamente. E que eles vão estar no controle da verba de gabinete, não é? Também vai ser usada para isso. Aí aumenta a verba de gabinete, vai ficar... E essas pessoas, esses assessores, eles não foram concursados. Eles são cargos de confiança. É o livre provimento. Eles estão ali por convite do parlamentar. E podem se perpetuar, né? Exato, é isso. É o risco da perpetuação. E eles próprios não vão querer sair. Ao redor do tubarão.
Exatamente. Bom, vamos tentar ver esse último tema aqui para as tubarão perguntas por todo lado. do público. Em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, o advogado Euro Bento Maciel Filho afirma ser fundamental, atualmente, em cada empresa, a presença de um especialista em compliance criminal. Ele exemplifica, abre aspas para o advogado Euro Bento, de nada adianta os sócios seguirem a legislação à risca se, paralelamente, um funcionário, agindo sozinho, corrompe agentes públicos para obter uma promoção ou ganhos maiores em uma determinada licitação. Cabe, pois, ao Criminal Compliance gerir essas situações, tudo de modo a proteger a imagem da empresa, fecha aspas, para o advogado Euro Bento. Ângelo. Olha, eu sou absolutamente contra isso e diversas questões assim. Primeiro que aí não é compliance criminal. Durante muito tempo, e culpa talvez de alguns gestores de compliance, muito incisivos e com aquela velha história de que compliance vem do verbo to comply, que é seguir as regras, as normas, e eu digo que isso é um compliance velho, né? Não funciona mais assim, seguir as normas, até porque os reguladores determinam padrões médios para todos os regulados, então não dá para ele dizer lá como vai fazer. Se eu sigo a legislação, eu não estou viabilizando a governança corporativa dentro da minha instituição. Eu não quero dizer que não é para seguir, mas a norma já não vai dizer como fazer. Então, compliance officer tem que ser criativo. Compliance criminal já para mim é pejorativo, já vai dar um tom de o policial e não é essa a ideia. Compliance gera valor, viabiliza negócios, vai gerar a proteção para a instituição e para os seus colaboradores. Ou colaboradores da Odebrecht, que as últimas informações que eu vi, antes de crise, 210 mil colaboradores, hoje menos de 70 mil. 2/3, 140 mil colaboradores não estavam envolvidos no departamento de propina, não estavam envolvidos na corrupção, sofreram. Então, compliance tem um tom de proteção da instituição, das pessoas, e isso fora o impacto da cadeia produtiva. E outra questão é que parece que compliance, a governança corporativa, é lei anticorrupção. Não é verdade. Compliance é muito mais que isso, é justamente isso, de viabilidade, de gerar valor, e ele tem que ter, então, a atenção de todo o programa que inclui a questão da corrupção. E faltou aqui, ele acha que é o funcionário, né, que os demais funcionários regulares que geram problema. A cadeia de fornecedores, de prestador de serviços é bastante importante, ou, por exemplo, um despachante agindo em nome e pagando propina, tá na lei. Né? E aí é a diretoria e a empresa que, com metas agressivas, eu quero essa licença rápida, ou sem dar o tom de que pague uma propina para conseguir essa licença mais rápido. O despachante vai lá e faz isso para atender pressão de meta, o beneficiário é a empresa pode ser punida. Então, é além dos muros da instituição também que tem que ter esse olhar. Vamos pensar num compliance que gera valor, um compliance viável e orientado a negócios, atingindo os objetivos regulatórios. Gente, mais comentários eu gostaria rapidinho, apenas eu de quero fazer as destacar... perguntas do público aqui também, vamos lá. Eu gostaria Bem apenas rapidinho. de destacar que, quanto à punição da empresa, com a lei anticorrupção, não é possível punir a pessoa jurídica, diferentemente dos crimes ambientais, em que a pessoa jurídica é punida no âmbito criminal. Agora, com a lei anticorrupção, há diversas regulamentações, inclusive em relação à avaliação dos programas de compliance, e a punição é objetiva, então é dos dirigentes da empresa, de quem cometeu o crime realmente, de acordo com a sua culpabilidade. A empresa, a pessoa jurídica, vai responder sim nos âmbitos civil, administrativo, agora não criminal. O criminal vai ficar somente com os dirigentes e quem cometeu, quem estiver ali na empresa. Procurador Liviano, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta qual é a garantia que temos de que promotores, procuradores e delegados não acessaram dados do antigo COAF e da Receita sem autorização judiciária. Bom, primeiro, Jaime, nosso fiel telespectador Todo. aqui de muitos anos, Todos um os abraço ao Jaime. Bom, Jaime... Sem autorização judicial, na verdade, né? Jaime, o que eu posso dizer a você na sua pergunta pelo que eu sei, sempre soube, o único ser onipresente, onisciente é Deus, né? Como eu não sou Deus,
como eu não estou em todos os lugares, eu não tenho como dizer o que as pessoas fizeram no verão passado. Né? Eu sei o que eu fiz. Né? O que os demais fizeram, Jaime, eu não posso estar em todos os lugares e eu vou ficar devendo essa resposta. Eu não sei o que cada um fez, o que cada um pensou. Meus clones estão encomendados, mas estão na alfândega, na burocracia. Eu não recebi Tá preso, ainda. precisa de liminar. Não, o Gilmar Mendes ainda não liberou. Né? Estou esperando. Habeas corpus para os clones. Mas eu tenho feito alguma rodada de debates com o COAF, equipe do COAF e da Polícia Federal, e eu acho que a gente também tem que confiar, e confio muito na equipe que lá está. É lógico que não dá para a gente garantir isso, ser onipresente, mas sistemas, processos de controles, inclusive dentro do COAF, não há uma possibilidade de um analista decidir qual caso ele vai analisar. Então, tem um robusto sistema de controles internos para mitigar o risco disso acontecer. Garantir, não. Mas tirando o tom da brincadeira, o Supremo está em vias de mudar o teor daquela decisão do Toffoli, permitindo pleno acesso ao Ministério Público, aos relatórios de inteligência financeira, aos informes da Receita Federal. Como sabemos, isso não significa chancelar atos de abuso de poder. Quem detém poder não pode fazer uso abusivo do poder. Nem promotores, nem procuradores, nem juízes. Se houver qualquer espécie de desvio de finalidade dos atos, quem praticar os desvios responde na forma da lei. Tá? Agora, não é razoável exigir a quebra de sigilo, ordem judicial, para você cumprir o teu papel. Isso não se exige em nenhum lugar do mundo. Você vai precisar quebrar o sigilo quando a suspeita surgiu num testemunho, num documento. Agora, se isso foi visto na movimentação financeira, num relatório, não tem que pedir quebra de sigilo nenhum. Fabiana, bem rapidinho, o tempo está super apertado. O Marcos de Pinheiros pergunta como é possível que o governo do Estado não pague os precatórios alimentares devidos e não haja nenhuma punição aos governantes. Bom, essa questão realmente precisa se analisar caso a caso, né? Porque dependendo de como o governo vai encarar essa questão, tem um deslinde que nós não podemos dizer assim neste momento. A gente precisa realmente aguardar. Eu precisaria de mais tempo para poder... Não precisa ver o quanto é antigo o precatório. Sim, você tem ordem de precatórios e você vai fazer o quê? Arrombar o cofre, pegar dinheiro para pagar precatório? A saída jurídica é intervenção no governo. É isso que está previsto na lei. Não pagou precatório, intervenção. Aí você vai decretar intervenção em todos que não pagam precatórios? O dinheiro não existe, o cobertor é curto. Né? Analisa-se caso a caso, realmente. É uma não questão tem política. Como fazer uma repercussão geral, assim, de uma vez só para analisar. Dália, a Cecília de Santo André quer saber por que as farmácias atuais são tão diferentes das décadas anteriores, quando procurávamos o farmacêutico antes de irmos a um hospital. Bom, Cecília, esse problema da farmácia é antiquíssimo. As farmácias do passado eram pontos de encontro, o farmacêutico estava presente e manipulava os medicamentos. Com o progresso, a gente tem os medicamentos prontos, a indústria está aí, os farmacêuticos estão voltando às farmácias, muitas farmácias têm os farmacêuticos, e eu não acho que tem uma diferença muito grande, porque no Brasil a população vai primeiro à farmácia, quando deveria ser o contrário, ir à unidade de saúde mais próxima e depois ir à farmácia. Ângelo, bem rapidinho, alguns segundos. Como é possível medir os resultados do compliance em uma empresa? A Fátima do Ipiranga que pergunta. Eu sei que a resposta é enorme, mas... É bastante. A adesão, então, para ser rápido, a adesão ao programa, quando você vê que os outros departamentos, não só a alta administração, isso é uma lenda dizer que só a alta administração, mas também a alta administração, a gerência média, o staff todo, analista, quando eles procuram compliance, essa demanda pelo tema é uma primeira referência. Tem muitas outras, mas o tempo não permite. E, procurador Liviano, a Mirela de Vila Mariana pergunta o que muda em suas funções ou em suas atribuições com a promoção a procurador.
procurador de justiça, ele está no último patamar da carreira e é reservado a ele o exercício de certas funções pela complexidade e natureza delas, como a de corregedor do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, aqui em São Paulo, banca de concurso, Conselho Superior. Então, as consequências, elas são de natureza político-administrativas. Em termos de função, eu já vim exercendo essas funções designado há 6 anos. O procurador, ele é um promotor que atua em segundo grau, atua nos processos em grau de recurso. Só te pedido em 5 segundos, procurador. 5 segundos. Um abraço a todos, obrigado pela presença, até a próxima. 5 segundos, Dália. Obrigado a todos. Vou imitar o Liviano. Até a próxima. Se vira no Seja 5, logo. né? Vira no Mauro? 5, boa, Liviano. Fabiana. Muito obrigada, foi uma grande satisfação estar aqui nesses momentos tão interessantes, com muita produtividade, foi muito agradável estar aqui com vocês, muito obrigada. Ângelo. Muito produtivo, muito provocativo, uma coisa que eu gosto bastante. Obrigado aos ouvintes, à rádio, ao Ministério Público Democrático por mais essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, a farmacêutica Dália Gutenberg, o advogado doutor Ângelo Calori e a advogada doutora Fabiana Domingos. Na mesa de som, Fabiano Souza, o apoio técnico da Darcy Rocha, a direção técnica da Rádio Trianon do Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.